João 8,44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazeres o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cuidado com as fábulas judaicas. O que a gente quer explicar para vocês? A Bíblia foi criada por anjos caídos. Não tenha dúvida disso. Os anjos caídos pegaram os livros deles e pegaram o Messias, os apóstolos, os verdadeiros profetas e colocaram aqui dentro. E entregaram para vocês. Não tenha dúvida, são anjos caídos do começo ao fim, assassinados. Se fazer igual outro lá, tem um caso lá que manda, se o cara estrupar com a mulher, estrupar uma mulher, pode casar com ela e a mulher tem que ficar com ele, faz a vida. Mesmo ele não gostando, a mulher não gostando, pode estrupar, só que tem que casar com ela. Essa diz, Jesus me salvou e aí criou a famosa religião, o cristianismo, né? Azazel se passando pelo Messias, e o cara caiu. E aí o que ele fez? Pegou os livros, pegou a Torá, o livro de Satanás, o maridinho dele. Eu já fiz um vídeo sobre Azazel e Moisés, quando Moisés e Israel, né, que na época era Israel, Azazel estava no corpo de Enoque, e depois, antes ainda, eles não estavam no corpo dos homens, né, só os espíritos ainda. Quando traíram Adão, eles fizeram aquela festinha, e Azazel e Israel se exclamaram, os dois anjos caíram, e aí o Azazel virou a fêmea e o Israel virou o macho. Só que eles não tinham órgãos sexuais, pegavam os animais, cortavam e faziam aquela aberração, o carnaval deles que vocês conhecem hoje. E aí eles pegou a Torá, um livro diabólico, do começo ao fim, diabólico. Não se esqueça que os anjos caídos viram a criação dessa terra. Então eles podem contar a história, eles viram, eles estavam lá. Quando essa terra foi criada, os anjos caídos estavam vendo lá no reino do céu. Antes deles caírem, eles viram toda a criação. Eles só não viram a criação do Messias, do nascimento deles para trás. Mas dali para frente, quando foi criada essa terra, os anjos caídos viram tudo que foi feito. Então por isso que eles usam, aí eles criaram a Bíblia. O Deus da morte. Quando nosso pai viu que as coisas estavam ficando complicadas no reino do céu, nosso pai viu que não ia ter mais jeito, não teria mais jeito, não tinha mais uma escolha. Alguma coisa teria que ser feita no reino do céu. Então o Messias, meus irmãos, nosso pai conversando com o Messias, eles começaram a planejar um plano de resgate. O pai teve uma conversa com Satanás. Uma não, várias. Mas não adiantava, meus irmãos. Não adiantava. Muitas pessoas pensam que o nosso pai colocou um microchip, programou o diabo para ser mal. Não, meus irmãos. Nosso pai nunca interferiu no livre-arbítrio das pessoas, nem dos anjos. Ele criou e ensinou a fazer o bem. Agora, quando Israel, Satanás, escolheu fazer o mal,
Nosso pai não programou isso para ele. Então, meus irmãos, quando nossos irmãos começaram, primeiro nosso pai conversou com Satanás, explicou: olha, você está indo para o caminho que não tem mais volta, você está caminhando para a beira do abismo, cuidado. Pare. Você não sabe o que você está fazendo. Você está pensando que as coisas do seu jeito, você está criando um mundo de dor e de trevas. Mas Satanás não queria saber, Israel não queria saber. Ele queria, de qualquer jeito, ser rei. Queria, de qualquer jeito, ser igual ao nosso pai. Subir às alturas, ser igual a ele. Depois de várias vezes nosso pai conversar e ver que não tinha jeito, e cada vez que passava, Satanás estava juntando mais legiões de anjos para ele. Israel sempre foi um irônico com nosso pai. Nosso pai falando, explicando, tentando evitar, e ele nem aí, querendo poder, glória e fama, e nunca aceitou ser o segundo. Ele queria ser o primeiro filho. Ele queria ser igual ao nosso pai. E aí, ele pediu o poder da criação. Mas quando o nosso pai negou para ele, ele se revoltou de uma tal forma que aí ele foi lá para o canto do reino do céu, criou uma fronteira e lá, o que acontece? Você vai poder ver isso na íntegra nos vídeos do canal do nosso irmão Robert, que vamos deixar aqui para você acompanhar tudo que passou. Mas, meus irmãos, tudo o que podia ser feito pelo nosso pai para que Moisés, diabo, Satanás, Israel não fizesse o que ele fez, foi feito para que não fosse lançado. Só que existe o livre-arbítrio, e o dragão, diabo, Satanás, Moisés decidiu ser ruim. E aí ele escolheu um povo para ele, porque você pode ver, nosso pai não faz acepção de pessoas, mas o diabo, quando desceu aqui para a terra, ele escolheu um povo para ele. E esse povo ele adestrou do jeito que ele quis, entendeu? Aonde eles matavam, roubavam, destruíam, saqueavam todas as cidades em volta, assaltavam todo mundo, roubavam todo mundo, matavam todo mundo. E o que acontece? O maior assassino de todos os tempos. E aí, o que acontece? Nosso pai deu os 10 mandamentos na mão do diabo. E aí, ele falou assim, vocês vão ver o que ele vai fazer. Aí Moisés quebrou as tábuas da lei quando ele viu que estavam adorando o bezerro de ouro, porque ele já estava irritado com aquelas leis. E o que acontece? E no dia, matou mais de 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Então é isso, meus irmãos. Aí está, Moisés, diabo, Satanás, o maior assassino de todos os tempos. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma bênção. Nosso pai deu sinal verde para seu filho, o nosso rei, o Messias, Miguel. E disse para ele, tanto para Miguel como para Gabriel e todos os nossos irmãos que estavam lá: façam o que tem que ser feito, mas cuidado para não se tornar piores do que eles. Moisés, diabo, Satanás, escreveu 600 leis de morte, o maior assassino de todos os tempos. Até hoje se mata em nome de Moisés. Deuteronômio 28:53. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor, teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Então, meus irmãos, você vê aí que aí está pedindo
para os filhos de Israel, filhos do diabo, comerem a carne dos seus próprios filhos. Você vê que aí quando você fala sobre sacrifício, que eles faziam sacrifício dos seus filhos primogênitos, muita gente fala, que não sei o que. Não, mas aí está bem claro, o Deus de Israel está mandando a pessoa comer a carne do seu próprio filho. Então você pode ver. Agora, fazer uma coisa também para você entender. O Deus de Israel é Moisés. Certo? Porque Israel é o nome do anjo caído que habitou o corpo de Moisés. E aí você fala assim, o Deus, em vez de você colocar D, você coloca a letra E. Aí fica, o Deus é Israel. O Deus de Israel. O Deus é Israel. Olha só. Que é o Deus de Israel, a cidade que ele colocou o nome dele. Então você vê quantas farsas e quantas mentiras, meus irmãos. Números 3, do 12 ao 16. E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito. Tenho ferido todo o primogênito na terra do Egito. Quer dizer, ele tem matado em sacrifício todo primogênito na terra do Egito. Para você ver, Israel, o Deus da morte, dragão, diabo, Satanás, a antiga serpente. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo, conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés o contou conforme ao mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. Levítico 6:12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. A nossa irmã estava lendo aí e mostrando que o Deus de Israel, Moisés, diabo Satanás, ele pediu que os primogênitos do povo judeu, os seus filhos, fossem separados de 1 mês para cima para serem queimados no fogo, como eles faziam no Egito. E é por isso que os egípcios não queriam mais eles lá, né? Porque eles praticavam abominação. O Egito sempre foi hospitaleiro e ofereceu estadia para Israel no tempo que estava tendo seca, que estava tendo dificuldade na terra. E eles cresceram e ficaram tão grandes que eles queriam matar todo mundo e roubar tudo para eles. Aí até que Faraó liberou para que eles fossem embora. E quando eles foram embora, Faraó agradeceu, o povo agradeceu. Até aquela história, tem a fábula judaica, né? Que aí Faraó correu atrás de Moisés, abriu o Mar Vermelho, isso, aquilo, outro. Meus irmãos, e tem as histórias aí de Israel, né? Que são histórias, mais histórias e mais histórias. Mas nós podemos ver ali que a abominação que os israelitas praticavam e que os egípcios abominavam era o quê? Eles faziam holocausto dos filhos deles, queimando no fogo para Moisés, diabo, Israel, o Deus da morte. Israel é um anjo caído, que quando caiu do céu, escolheu um corpo para ele, e foi o corpo de Moisés. Então, João 5,45, Moisés, o acusador. Moisés, diabo, Satanás.